Fazer a leitura, desculpa. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está onde? Nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está onde? Vamos ler já o outro versículo. Vamos lá. Colossenses 2, versículo 12. Colossenses 2, versículo 12. Sepultados com ele no batismo, fala sepultados com ele no batismo. Sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estavas mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as vossas ofensas. Noto 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Vamos lá agora já saltar no outro livro. 1 de João, quem já abriu, vamos lá. Versículo 6. Este é, vamos começar no capítulo 5, versículo 6. Este é aquele que veio por meio da água e do sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam que são um. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que do seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que de Deus, do seu Filho, o deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho de Deus não tem o quê? A vida. Aleluia. Aleluia. Amém? Perceberam que nós lemos aqui? Acho que está tudo resumido, está tudo claro. O Mateus 10 está a falar que se você confessar Deus perante aos homens, Ele vai te confessar perante quem? Perante quem? A pergunta simples que deveríamos fazer: como é que eu confesso Deus perante aos homens? Né? Não seria a pergunta mais sábia? É mais simples. Por exemplo, a Bíblia está a falar que todo aquele que me confessar perante os homens, eu vou lhe confessar perante o Pai. E a palavra confessar significa publicar. Ela vem do termo de expor, significa colocar algo a público. Agora vê, você quando se converteu, você se converteu lá em casa, talvez em algum lugar, alguém lhe pregou o Evangelho. A tua conversão provavelmente tenha sido algo particular, algo que estavam lhe contar uma história no quarto, algo que estavam lhe pregar na rua. Mas agora, como é que eu vou confessar a minha salvação perante os homens? Essa seria a pergunta. Porque o termo confessar aqui, a Bíblia não está a pôr aqui como eu estou fazendo isso sozinho. Quando a Bíblia está a falar aquele que me confessar perante os homens, é plural, significa todos os homens, significa toda a igreja, significa todo o núcleo espiritual que você faz parte. Se você faz parte de uma célula, de uma igreja IEPA, pentecostal, da onde, a Bíblia Sagrada fala que o único modo de Deus te publicar perante ao céu é você confessar perante aos homens. E confessar não é confessar pecado apenas. Não é dizer eu pequei, eu matei. Isso é a parte simples da confissão. Existem dois modos de confessar. A Bíblia fala que se alguém confessar a Jesus como Senhor, essa é a confissão para a salvação. Há a confissão para o abandono de pecado: Pai, me perdoa porque pequei. Há a confissão de Jesus como Senhor. Por isso a Bíblia fala: se alguém confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, alcançará o quê? A salvação. Agora, como é que eu confesso Jesus como Senhor e Salvador? Quando eu exponho a minha crença, a minha fé perante aos homens, acreditando que Jesus morreu por mim na cruz e que eu aceito o que Ele fez. E como é que eu aceito o que Ele fez? A Bíblia fala: sepultados com Ele aonde? No batismo.
Quando você vem para ser batizado, é uma das maiores formas de você representar que você acredita em Jesus. Porque o único modo de você acessar o céu é através de duas vias. A primeira é o batismo na água, o segundo é o batismo pelo Espírito. O batismo pelo Espírito, a Bíblia fala que é como o vento. Nós não sabemos a origem, não sabemos também o fim. E você tem esse batismo. Quando você começou a falar em língua, quando você começou a sentir aquele poder que um ser normal que entra na igreja não consegue sentir, foi quando você foi batizado do Espírito. Mas o batismo na água, essa aqui é a questão. É o batismo essencial, porque o batismo na água é a chave que abre a porta da salvação. Você não pode ser salvo se não for batizado, porque a Bíblia fala que são três que testificam no céu: o Pai, a Palavra e que? O Espírito. E o Espírito. O Pai, a Palavra e que? No céu são três: o Pai, a Palavra e o Espírito. Na terra também são três: quem? Vamos lá: o sangue, a água e o Espírito. E a pergunta que você deveria fazer: testemunhar é quê? É o que a Bíblia está falando no livro de Mateus 10. Se você me confessar perante os homens, eu vou te confessar e publicar perante o Pai. A salvação funciona como? Quando você entrega a tua vida para Jesus, perante os homens, nós estamos a te ver como alguém que está entrando numa igreja, no núcleo, mas lá no céu também Deus está a te apresentar. Por isso a Bíblia fala que todo homem, quando se converte, uma alma é salva. No céu a quê? A festa. Isso não tem lido na Bíblia? Não tem lido na Bíblia? Significando que toda pessoa que chega à salvação, e você não vai chegar à salvação com blá blá blá, existe um código para ser salvo. Jesus disse que o homem tem que nascer de novo. E ele explicou como nascer de novo. Ele disse que tinha que ser da água e do Espírito. Do Espírito tinha que ser pela tua crença, confessar a Jesus como Senhor na tua vida. Da água, temos que tiver a ser batizado, porque a água é um elemento espiritual de publicidade da fé. Todo homem que nasce da água está a dizer: a partir de agora em diante eu sou filho de Deus. Porque a água no mundo espiritual simboliza a pureza. Enquanto Jesus tinha que morrer, derramar o sangue no mundo espiritual para nós, e levou esse sangue, a Bíblia fala, levou às alturas para purificar as coisas celestiais. Significa, se você se entregou para Cristo, o próprio Cristo já te testemunhou no céu que você é filho dele. Mas agora a terra precisa testemunhar que você também é filho dele. E a lei natural para o testemunho físico na terra é o batismo na água. Esse exato momento, por isso que nós não vamos te batizar sozinho. Estamos a te batizar em frente do teu irmão, em frente da tua irmã, porque não queremos batizar ninguém sozinho, porque te batizar sozinho não haverá ninguém que vá testemunhar que você um dia se entregou. Então você está aqui agora. A água que hoje é testemunho, símbolo da pureza. No momento que vamos te colocar ali no fundo, há duas ações. Primeiro, no fundo você vai morrer, quando sair você vai começar a reviver. A Bíblia fala que quando você é sepultado, enterrado, lembra de Jesus? Jesus morreu numa sexta, ressuscitou num domingo. 3 dias ele passou no centro da terra. E ele disse que nós deveríamos morrer com ele, ressuscitar com ele. E a Bíblia fala que quando você iria ressuscitar com ele, a tua antiga cédula iria ser destruída. Você não está entendendo a revelação. O que a Bíblia está revelando é que quando você entra no fundo dessa água, você é como alguém que morreu. O teu antigo eu todo morreu, a tua célula, teu pai, tua mãe, contato do pecado, se nasceste do pecado, do adultério, da prostituição, tudo isso quando nós te metêssemos no fundo, você está a ser sepultado, tapado. Quando você voltar a sair, se a Bíblia está falando que a tua cédula antiga foi rasgada, a Bíblia fala que foi rasgada e foi cravada na cruz, significa que Jesus pegou o teu antigo nascimento. Quando você é batizado, ele pega o teu antigo nascimento. O poder da linhagem familiar, se tinha uma maldição, se tinha uma doença incurável, se tinha um problema que todo mundo iria morrer na família, ele pega aquilo, ele rasga. Por que ele rasga? Porque aquela tua célula diz que você é pai do filho do tio Joaquim. Aquela tua célula diz que você é filho da mamã Guida, da mamã Fernanda. Mas a nova célula que ele vai criar quando você sair da água, diz que você é filho de quem? De Jesus de Nazaré. E ao declarar isso aqui, isso revela a ideia de que hoje você tem uma nova vida a partir do batismo. Quando você entrar e sair, todo o teu passado morreu. Todos nós devemos aprender que o homem morre antes de morrer.
Você não precisa morrer com o corpo físico para saber que você morreu. Existem muitos tipos de morte. Morte espiritual, física, morte psicológica. Uma das mortes que hoje mesmo agora, nós estamos indo te matar aqui. Alguém está me entendendo? Amém. Aleluia. Amém. Nós estamos a fazer aqui te ajudar a morrer hoje. Para que o teu antigo eu fique mesmo aí. Quando você levantar, você possa sair novo. Por que nós não estamos te batizando num tanque? Nós estamos a te despejar água na cabeça. Porque a revelação do movimento das águas, quando eu cheguei aqui, eu estava a olhar as águas. A Bíblia fala no princípio, o quê? A Bíblia fala que o Espírito pairava sobre as águas. Água em movimento simboliza a vida. Se nós te batizar essa hora num lugar travado, onde a água não se move, tudo que nós vamos fazer contigo vai ficar condensado no lugar. Traz maldição. Estamos te batizar porque aqui, porque essa água que vai passar sobre você vai ir não sei se aonde. Isso vai girar. Estamos a querer revelar que tua vida vai passar. Você vai atravessar. Alguém está me entendendo? Alguém está me entendendo? Aleluia. Tem a revelação, espiritualidade não é sobre carnalidade. Muitos de vocês estão esperando ver fogo. Espiritualidade é crença. Se você não consegue acreditar nos ensinamentos básicos de Jesus, você não vai acessar os ensinamentos maiores. O batismo é o ensinamento mais maior, porque ele representa um ritual espiritual para a entrada no lugar. Ele disse, ninguém vai entrar no reino do céu se não nascer da água aí onde. Você nunca vai usufruir o reino do céu. Nunca vai levitar. Nunca vai falar no demônio sai se você não nascer onde? Entrar no reino do céu não significa o último dia quando Jesus viveu aí no céu. Entrar no reino do céu significa operar com as leis do céu. As leis do reino de Deus. Você não consegue operar se não entrar na água. Porque o testemunho da água é essencial. A Bíblia fala 3 testemunhos. No céu, 3 testemunhos onde? A diferença. O do céu é o Pai, o Espírito e que? A palavra. Na terra é que? A água, o sangue que? A água simboliza o que? O batismo. Quando você entrar aqui e ser batizado, você vai ter que saber uma coisa. Quando nós te meter aqui na água, por isso a Bíblia fala água e sangue, conjunta os dois, porque o trabalho que o sangue faz é o mesmo que o trabalho que a água faz. O sangue tem a audácia ou o poder de purificar. A água também tem a audácia ou o poder de quê? De purificar. Na terra há 3. Para o sangue, Jesus já fez quando morreu na cruz. Para a água, eu estou pastor, eu estou líder quando te mete aqui. Para o Espírito é quando ele vai assinar, esse rapaz agora é meu. Alguém está me entendendo, né? Mas alguém está me entendendo o que eu estou falando? Porque às vezes você não tem entendimento do que vai fazer. Vai aí nessa água, vai pensar, só estou a fazer qualquer coisa. Você está a tomar a maior decisão da tua vida. E deves ter muito cuidado, porque agora o pecado, as lutas serão grandes. Satanás vai querer vir para te tirar da igreja agora, porque agora Satanás que tem medo. Porque hoje, quando você entrar aqui ao levantar, Cristo também lá no céu já vai começar a rasgar a tua antiga cédula. As descrições do teu passado, que a Bíblia fala, se alguém está em Cristo, nova criatura, e tudo que teu passado falava, mentia, é passado mesmo. Agora hoje, quando levantar da água, tudo novo que se fez. Fecha os teus olhos. O Espírito Santo já me falou quem vai ser batizado primeiro. Fecha os teus olhos, aleluia. Baixa a tua cabeça, vamos orar, agradecendo essa palavra. Por causa do embolo hoje temos que ser breve, amém? Fecha os olhos, vamos orar e começa a orar. Os anjos de Deus hoje me apareceram na madrugada, estavam a falar comigo. Hoje será um batismo poderoso. Hoje será um batismo muito poderoso. Os anjos de Deus me apareceram hoje. Saligno paruka yedi zakala. Zuzaligno